Eleição no Brasil não é só risco, não é só volatilidade. Pode ser o maior evento de geração de riqueza da última década. Se você pensa 2026, ano de eleição, eu não vou botar meu dinheiro agora, vou esperar passar isso. Esse vídeo é para você. Porque eu vou te mostrar como muitas pessoas perderam dinheiro nesses momentos, com dados, com fatos. Então fica comigo nesse vídeo. Tem uma coisa que a maioria dos investidores ignoram, é os fatos, as notícias. Não adianta, a gente não pode se basear pelo passado, mas o passado sempre rima, como eu sempre falo. Então, se a gente olhar o Ibovespa no anos 2000 ali, quando tava todo mundo falando calote, que os argentinos deram o maior calote da história, e aí todo mundo falando que o Brasil ia dar um calote, mudou ali o governo, deu uma melhorada, mudou, o plano real começou a funcionar, o Ibovespa tinha caído 21% e subiu mais de 60%. Em 2006, em 2014, em 2022, esse mesmo ciclo se repetiu. Pós-eleição ali, o Ibovespa começou a subir bastante, então quem estava investido, quem já estava posicionado, se aproveitou muito, aproveitou a grande oportunidade. 2010 foi uma exceção ali, mas como eu sempre digo, não tem como a gente se basear nos fatos e achar que o movimento que aconteceu vai acontecer de novo. Eu não estou dizendo aqui que, nossa, 2026 todo mundo vai ficar rico se estiver investindo e tal, mas é um momento que a gente começa a analisar talvez uma possível mudança de cenário. A gente viu isso acontecer nos outros anos, nas outras eleições. Então, quando o mercado está com medo, quando existe esse momento de medo, de volatilidade, com um monte de coisa acontecendo no mundo, é um momento que as coisas estão descontadas ainda. Ano passado a gente viu muita coisa descontada, esse ano ainda tem poucas coisas. Eu fiz já um vídeo sobre as ações mais descontadas, os fundos mais descontados. Eu vou refazer esse vídeo de novo, que faz já 2, 3 meses, para ver se mudou alguma coisa. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, que no domingo eu vou soltar um vídeo sobre isso. Então a gente tem que entender que o padrão é claro. Quando há incerteza, há desconto. E quando há definição, começa a se valorizar. Então esse ano a gente tem um cenário muito polarizado, ainda mais polarizado do que em 2022. Porque em 2022 nós viemos ali de uma pandemia e tal, e uma taxa de juros um pouco menor. Agora nós estamos vendo a taxa ali em 14,75%. E nós vemos esse cenário do governo atual, que o estilo de governo é esse, de aumentar, dar um monte de benefício e aumentar o gasto público, a máquina pública trabalhando a milhão e gastando e gastando e gastando. É um governo mais de governo mesmo, mais estatal. Então, quando tem esse estilo de governo mais estatal, a gente vê que esse gasto do governo é maior, esse gasto é maior, essa dívida fica maior. Se você ler esse livro, até eu estava olhando aqui do lado, porque eu lembrei desse livro aqui, que ele fala sobre as 6 lições, ele fala sobre os estilos ali, a inflação, a deflação, socialismo, capitalismo, ele fala sobre isso, exatamente sobre isso. Quando você tem um governo estatal, ele sempre vai puxar mais para o Estado, para a máquina pública, vai estar mais inflada. Então a gente vê que isso atrapalha também o corte de juros, com o aumento da dívida, com o aumento dos impostos, isso tudo vai dificultando. Então a gente vê que fica difícil, talvez, de fazer um corte mais drástico. E talvez com essa mudança de governo, um governo mais ali pensando em enxugar a máquina pública, diminuindo um pouco a arrecadação, e diminuindo um pouco ali tantos benefícios que a gente sabe que talvez seja jogado político para ganhar voto, tal, principalmente em ano de eleição. Então a gente vê que talvez com essa mudança de governo, a gente vai ver uma melhora, um aumento no Ibovespa maior ainda, porque a expectativa é que mude o governo, e aí a taxa Selic começa a cair, e com o corte da taxa Selic, principalmente que está investindo em tesouro direto, coisa assim, indexada à inflação, a gente vai começar a aproveitar a marcação a mercado. Então, existem muitas movimentações. Tem o cenário do governo atual se manter e tem o cenário do governo de outro governo entrar. E com esse outro governo entrando, a política é totalmente diferente. Então, a gente vai ver uma grande mudança e para quem investe é muito melhor. Lógico também que a gente pensa nesse governo agora, para quem não quer pensar muito em investir, cara, deixa lá no Tesouro Direto e deixa rendendo, que está rendendo muito bem, taxa Selic muito alta. É bom para quem investe também, for parar para pensar, mas a gente não tem que ter só esse pensamento de investidor. A gente, pô, além de investidor, eu trabalho, além de investidor, eu compro no mercado, além de investidor, eu quero trocar de roupa, quero comprar uma roupa nova. Então a gente vê que as coisas estando muito caras, não adianta eu estar rendendo um monte, mas gastando um monte que no fim da balança a inflação, o juros real está muito alto. Então, às vezes, dá até elas por elas, dão até prejuízo, porque a gente começa a pensar, eu estou lucrando, sei lá, 15% ao ano, mas eu estou gastando, mas as coisas aumentaram mais que isso. Então, no fim, esse estilo, para mim, não vale muito a pena. E tem uma coisa que você tem que entender, se você que está começando agora, você que começou
conhecer esse canal agora, ou não assiste muita coisa por aí, principalmente ano passado, quando eu comecei a gravar também, eu falava muito sobre investir em ações, invista em ETFs, aproveite esse momento que está tudo descontado. A gente viu um momento de desconto ano passado, ainda tem algumas coisas descontadas, ainda tem uma chance de valorização, de subir mais ainda. Então ano passado a gente via que tinha um desconto muito grande, as empresas muito desvalorizadas, tanto por causa da taxa Selic muito alta, e isso pressiona o rendimento da empresa, pressiona o lucro da empresa. Então a gente viu que tinha descontos, tinha empresas muito grandes ganhando muito, mas como era um momento de medo, de pressão inflacionária, de pressão da taxa Selic, então a gente via as empresas muito pressionadas. Agora o Bovespa deu uma subida legal, 185 mil pontos mais ou menos por ali. Então a gente vê que essa distorção, essa diferença de preço diminuiu bastante, mas ainda tem muitas coisas para aproveitar, muitas oportunidades ainda. Então, óbvio que a gente não consegue saber de fato o que vai acontecer, quem vai ganhar a eleição, se é A, se é B, se é Flávio, se é Lula, se é Renan, se é sei lá o que, um monte de galera vai começar a aparecer aí. A gente não sabe, a gente sabe que está bem dividido, principalmente entre esquerda e direita, Flávio e Lula, mas a gente não tem como ter certeza de quem vai ganhar. Tem muita coisa para acontecer ainda, muita coisa para acontecer, e muita jogada política, e muita manipulação na mídia, e muita coisa para acontecer lá fora, que pode atrapalhar aqui dentro também, como a gente está vendo, questão de petróleo, questão de guerras no Irã, Estados Unidos. Então, a gente pode ver essas questões e isso tudo influenciar na política aqui no Brasil. Mas o que fazer então, se a gente não sabe que vai ganhar? A gente não tem bola de cristal? Então, a gente tem que manter uma posição, uma carteira que funcione nos dois lados. Então, a gente vê que um possível cenário ali de queda de juros, a construção civil, varejo, um monte de coisa vai aproveitar, vai se valorizar, vai valorizar muito, muitas empresas vão se valorizar. E no possível cenário de uma queda de juros um pouco menor, ou se manter nesse nível, nessa altura, 14 e pouco, alguma coisa assim, a gente sabe que as empresas de energia, de saneamento, os bancos e de commodities, elas se mantêm ali se valorizadas porque elas se aproveitam dessa taxa de juros alta e a gente vê essa movimentação, a gente vê o que aconteceu no ano passado, muitas empresas se valorizando, bancos se valorizando, ganhando muito dinheiro com isso, com a taxa de juros alta. Então, no fim, os bancos, as empresas de saneamento, eu investi em Sanepar ano passado, ainda não desfiz a minha posição, queria ter investido mais nela ainda, mas eu lucrei muito, cara, porque eu investi nela, ela tava 27, 28 e hoje você até perdi as contas de quanto tá, deve estar uns 40 e poucos. Então eu tive um lucro muito grande com a Sanepar, porque eu entendi que nesses momentos de taxa de juros alto, empresa de saneamento, de energia, essas questões sempre vão se valorizar. Porque, independente da taxa de juros se tiver alta ou baixa, você vai ter que usar energia, você vai ter que usar água, você vai ter que ir no banco e depositar, sacar, pagar um spreadzinho ali, uma diferença de taxa de juros, fazer um empréstimozinho, vai atrasar ali talvez um pouco ali o cartão de crédito. É assim que os bancos ganham dinheiro. Então, nesses momentos, independente, você vai ter sempre usar água, energia, commodities, comida, tal, você vai ter que comer, você vai ter que tomar banho. E lógico, para se manter nesses momentos, para manter uma carteira estruturada em todos os momentos do ciclo, todos os ciclos, se manter, se ganhar A ou B, se ganhar Flávio ou Bolsonaro, ou ganhar Flávio ou Bolsonaro, ganhar Flávio Bolsonaro, ou ganhar Lula, ou ganhar Renan, e ganhar não sei o quê, não importa, você vai ter que manter a sua carteira diversificada, sua carteira com ações, com fundos imobiliários, com renda fixa, com o Bitcoin também, ações, fundos imobiliários, ETFs, investir globalmente, porque se você manter sempre essa carteira diversificada, uma correlação inteligente ali, e correlação o que é? Um negócio sobe, outro desce, ou os dois sobem juntos, os dois caem junto, isso não é uma correlação negativa, então não é muito interessante, porque quando uma coisa cai, você espera que a outra coisa suba para você pelo menos não sair no prejuízo, para se manter. Então é muito importante você manter essa diversificação, você entender um método, ter um método ali, vou investir tantos por cento em ação, tantos por cento em renda fixa, tantos por cento em fundo imobiliário, independente do momento, sempre investir, achar as melhores oportunidades, as coisas mais descontadas, as empresas mais baratas, e você fazendo isso, você vai entender um pouco melhor. Se você quer saber se tem alguma empresa barata, se tem alguns fundos imobiliários baratos, eu vou deixar aqui nos cards. Mas lembrando que domingo eu vou postar um vídeo sobre as ações mais baratas da Bolsa, se ainda tem ações baratas da Bolsa, como você fazer o cálculo do preço justo. Então, muito importante a gente entender que nesse momento a gente vai ter um momento de medo, de pânico, de euforia,
E é muito importante você manter a sua mentalidade firme nisso, manter uma estratégia, entender que esses momentos, especulações e notícias e gráficos e pesquisa, tal tá na frente, não sei o que tá na frente, a gente vai ver esse momento de velocidade. Por isso que eu criei um caminho do investidor. Eu escrevi um livro que em momento agora está só em formato de e-book, mas eu vou deixar aqui nos comentários e na descrição. É um livro para você seguir passo a passo, você entender o caminho do investidor, entender esses momentos de volatilidade, de ciclo, esses momentos de medo, de euforia, o que você tem que entender. Eu não comecei falando sobre gráficos, sobre EBITDA, sobre margem, sobre não sei o que, sobre PL, sobre VP. Não, eu comecei falando sobre mentalidade, sobre mente. Porque não adianta de nada eu entender sobre tudo isso, mas chega no momento eu fico com medo e vendo, ou eu fico na euforia e compro do caro. Então, se você entende a mentalidade, se você entende as emoções, você já dá um passo à frente. Você já consegue controlar suas emoções nesses momentos e não vender no medo, não comprar na euforia. Isso é muito importante, principalmente nesse ano de eleição, que você vai ver esses momentos de euforia, de medo. Uma hora todo mundo vai estar eufórico, o Ibovespa vai estar batendo 200 mil pontos, daqui a pouco vai cair, vai para 180, para 170, e todo mundo com medo porque Lula vai ganhar ou porque Flávio vai ganhar, dependente do momento. Você vai ter que entender essas emoções, essa mentalidade. Então, eu vou deixar aqui nos comentários e na descrição o link do meu e-book. Eu garanto que se você ler e absorver e usar o que está escrito ali, eu garanto que você vai ter um sucesso muito grande, um ganho de patrimônio muito grande, uma alavancagem de patrimônio, a aposentadoria, a independência financeira, eu garanto para você, eu garanto pra você. Então esse é o vídeo, pessoal, eu espero que você tenha entendido o recado do vídeo. Quem se posiciona, aproveita as oportunidades, e quem talvez fique esperando perde uma grande oportunidade. A gente sabe que talvez se posicionar antes a gente pode ter uma velocidade muito grande, a gente pode ter algum prejuízo, mas por isso que tem que ter um planejamento estratégico, por isso tem que ter uma metodologia, tem que ter uma estratégia do que seguir, o que fazer. Então esse é o recado do vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, tchau!